Olá, estamos aqui para mais uma aula e ontem nós vimos o artigo de divulgação científica e hoje vamos ver conjunção. Vamos começar analisando um trecho do texto Assembleia na Carpintaria. Utilizou o martelo, a lixa, a trena e o parafuso. Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremo-nos em nossos pontos fortes. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para essas palavras aqui. Esta e para a palavra mais. Então, observemos o sentido que elas dão ao texto. Isso é muito importante para entendermos o que é conjunção e o papel delas no texto, certo? Então, nós vamos olhar novamente para esta frase. Utilizou o martelo, a lixa, a trena e o parafuso. Observe que a letra I está com sentido de somar, né? Alguém utilizou várias ferramentas e dentre elas estava o parafuso. Então, está somando ferramentas aqui, somando-se objetos. Vamos ver aqui este outro parágrafo. Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades. Observe o mais. Esse mais, ele está dando a ideia de oposição. Por quê? Porque nós temos aqui um chamamento de atenção. Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades. Ou seja, não vamos nos preocupar, não vamos focar no lado negativo nosso, pois a gente tem qualidades, né? Então, temos defeito, mas temos qualidades. É nesse sentido. Logo, a conjunção é a palavra que liga orações ou palavras atribuindo a elas um sentido. Vamos ver aqui exemplos. Aceito minha culpa, mas o parafuso também deve ser expulso, tá? Você observou que a conjunção liga orações, mas o que é oração, professora? Gente, oração é uma frase com a presença de verbo. Então, veja que a primeira frase, aceito minha desculpa. Mas o parafuso também deve ser expulso. Tá? Olha o verbo aceitar na primeira frase, na primeira oração, melhor dizendo. Então, aqui nós temos duas orações, porque nesta outra parte da frase nós temos deve ser, que é uma locução verbal, lembram-se de verbo? Que é uma locução verbal, tá? Mas tem o sentido de verbo. E esse mais? O mais, você observa que ele é uma conjunção. Aceito minha culpa. Melhor dizendo, né? Aceito minha culpa. Mas o parafuso, ou seja, porém o parafuso também deve ser expulso. Tá? Então, veja que essa conjunção, ela liga duas orações. Vamos agora ver aqui um outro exemplo. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Tá? Então, observe que o I, olha aqui o I. Deixa eu marcar o I. Então, veja que o I está ligando palavras. Tá? E aqui ele está no sentido de adição, enquanto que no primeiro está no sentido de oposição.
e liga orações. A primeira conjunção que aparece liga orações. Já a segunda conjunção da segunda frase liga palavras. E são conjunções. São conjunções e, nem, ou, mais, porém, todavia, contudo, pois, que, porque, portanto, logo, se, conforme, como e etc. Todas essas palavras são conjunções. Vocês lembram que no início do ano nós fizemos uma revisão das 10 classes gramaticais? Pois a conjunção, na lista das 10 classes, de acordo como está na gramática, é uma das últimas classes gramaticais a ser estudada, certo? Então, só para reforçar, a conjunção é a palavra que liga orações ou palavras, atribuindo a elas um sentido. Aí vimos aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, nós vimos a conjunção mais, que está ligando duas orações. Orações são frases com presença de verbos e está estabelecendo um sentido de oposição. Já no segundo exemplo, nós temos a conjunção e, que liga palavras e que estabelece uma ideia de soma, de adição. As conjunções expressam sentidos. Que sentidos são esses? Sentidos de adição, de oposição, de alternância, de explicação, de conclusão. Lembrando, criança, que existem mais conjunções, mas para estudo do quinto ano, vamos ficar com essas aqui. Então, nós temos aqui a adição. Quais são as conjunções que dão a ideia de adição? E, nem e etc. Oposição, mas, porém, no entanto e etc. Alternância, ou, ora e etc. E explicação, que, porque, pois, quando for anteposto ao verbo. Conclusão, logo, assim, portanto, por isso, pois, quando for posposto ao verbo, ok? Vamos ver alguns exemplos em frases? Fala e gesticula sem parar. Vou pegar aqui o marcador. Então, nós temos ir na primeira frase. Pensava em viajar, mas faltou-lhe dinheiro. Fica eu na sala ou você? Cuidado com o sol, porque ele está muito quente. João estuda muito, logo é o primeiro da turma. Então, nós temos aqui, olha, essas frases. Em cada uma delas há uma conjunção. Veja a primeira frase. Há a conjunção i, que dá a ideia de quê? De adição. Falava e gesticulava sem parar, fazia duas coisas ao mesmo tempo. Lembrando que quando a conjunção dá a ideia de adição, ela junta, né, coisas, pessoas, gestos, enfim. Pensava em viajar, mas faltou-lhe dinheiro, a ideia de oposição, esse mais. Fica eu na sala ou você? Esse ou dá a ideia de alternância, ou eu ou você, ou isto ou aquilo. Cuidado com o sol, porque ele está muito quente. É uma explicação da advertência recebida contra o sol, tá? O porquê aqui é uma conjunção explicativa. João estuda muito, logo é o primeiro da turma, é a conclusão. Então, se ele estuda muito, a que conclusão podemos chegar? Que ele é o primeiro da turma. Entendido? Ainda quero chamar a sua atenção para duas palavras que têm som parecido. Os sons são parecidos. Então, vamos ver aqui esses exemplos. Ele estuda. Ele estuda muito, mas não foi aprovado. Precisamos conversar mais. Ela é mais estudiosa que você. Então, nós observamos aqui as palavras mas, mais e mais. Então, há uma diferença entre elas.
Nós já sabemos que o mais com S é uma conjunção adversativa, certo? Que dá a ideia de oposição, tá? Ela é usada para dar a ideia de oposição. Ele estuda muito, mas não foi aprovado. Olha só que oposição, que contraste. Precisamos conversar mais. Esse mais com i, já esse mais com i, nós observamos que dá uma ideia de intensidade. Precisamos conversar mais. Dá uma ideia de intensidade. Logo, esse mais é um advérbio de intensidade. Ela é mais estudiosa que você. Olha o mais novamente, dando uma ideia de intensidade. Então, esse mais com i é um advérbio que exprime intensidade, maior grau, quantidade, ok? Então, é necessário, quando se vai escrever, saber empregar o mais conjunção e o mais advérbio de intensidade, que nós chamamos assim no quinto ano, mais com S e mais com I. A atividade está nas páginas 178 e 179. Um abraço e bom estudo!